Luz, paz e graça, chegamos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Deus abençoe a todos, chegamos com mais um nosso programa, mais um Polígrafo. Eu sou o pastor Daniel Nascimento e essa aqui é a Débora Nascimento. E nós vamos começar mais um Polígrafo, eu acho que esse é o 10º, como é que é? Já tô perto. Esse é o 10, né? Esse é o 10. Chegamos ao 10º programa nosso, o 10º Polígrafo. Hoje era para ter um sorteio, né? Era. Moiou, sorteio. flopou. Vai ficar para a próxima semana. Vai ficar para a próxima semana. Vamos ver como é que vai ser os comentários. E hoje o tema, ele é um tema que a gente nem fez introdução para ele, né, Débora? Justamente porque é um tema meio complicado até para se fazer introdução, né? As pessoas têm medo de mexer com esse tema. Eu acho que é mais medo ou medo de descer o ridículo também, né? Porque tem aquela história das teorias de conspiração, tal, que quem fala sem autoridade, né? E também quem gosta de falar é porque Deus mostrou. Tem as questões lá, né? Deus que não quer falar é porque tem tem receio, ou como dizia, eu posso nem falar a palavra rabo preso, não é uma palavra feia, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então. Aquele que fica em cima do muro, só vendo. Só de olho, assim. Só de olho, só observando, né? Então nós vamos falar hoje, irmão, sobre um tema que é muito relevante nesses dias, que é a maçonaria. Luz ou trevas, né? Olha que tema, hein, bom, que tema legal, né? Luz ou trevas. Então nós vamos tratar desse assunto. Você que gosta do nosso conteúdo, já compartilha, né? Compartilha e comenta os nossos vídeos, irmão. Nós estamos fazendo aqui o melhor que a gente pode, e ali para o finzinho tem aí um recado para vocês sobre a nossa nova aula, que vai ser dia 30 de agosto, né? Isso. O curso do Grande Reset Mundial, né? Mas vamos lá, vamos tratar desse assunto, né, Débora? Maçonaria é meio complicado, mas vamos ver o que é que vai dar. Tá? Nossa primeira pergunta não sou maçom. Respondendo a todos, tá? Já é. A primeira pergunta é essa aí. Não sou. E sim, eu estudo maçonaria, eu acredito que... Ixi, acho que desde quando eu me entendo por gente. Desde eu ser novinha, né, desde em casa, novinha, né? Eu já lembro. O pessoal vê essa biblioteca aqui, né? Tem outra biblioteca desse mesmo tamanho, quase só de maçonaria, né? Só de maçonaria. Eu acho que não chega a ser um exagero, mas uma prateleira dessa e meia aqui, num outro quarto ali, no outro cenário, é só de maçonaria, né? Só sobre maçonaria. As religiões, a Igreja Católica, né, que eu mais estudo, né, ao longo do tempo, e uma tem muito a ver com a outra, então a gente, desde quando você entende por gente. Então quem vai falar é mais ou menos quem sabe muito sobre o assunto. Tem um livro meu escrito sobre Entre a Cruz e o Chicote, a maçonaria, os escravos e a Igreja Católica, né? Falando sobre a abolição, né? E aí o pessoal acha que eu sou maçom por causa desse livro. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um irmão nosso, que é o irmão Jorge Honório. Ele fez a seguinte pergunta: o rei Salomão foi o fundador da maçonaria? Olha o Jorge, ó, querendo fazer graça. Uma treta. Querendo uma treta, essa hora do dia, ó. Irmão, se você tem mais perguntas, esse vídeo pode ser um vídeo 1, né, Débora? Porque se o pessoal tiver mais perguntas, quiser perguntar aí no comentário, a gente semana que vem faz um vídeo 2. Por medo não quiseram tirar. Não quiseram tirar, tal, faz aí, irmãos, a pergunta que você quiser. Tá ok? Essa pergunta do Jorge, Débora, nosso irmão Jorge, querido irmão Jorge nosso, ela é uma pergunta bem perspicaz, porque a gente vai andando na internet, a internet ela é complicada porque ela deu voz mesmo a muito imbecil para falar das coisas. Alexandre de Moraes tinha razão. Tem aquela placa, né? Olavo tinha razão, eu acho que vou fazer um Alexandre tinha razão. Porque o pessoal está falando de coisa que eles não sabem nem onde é que o sol, onde o galo cantou, na verdade. Tem esse rito, esse dito, essa lenda, que a maçonaria começou no tempo de Salomão, e o pessoal fala disso como se a maçonaria escondesse isso. Todo livro maçônico que a gente lê, que foram escritos, e todo livro que eu tenho aqui é escrito por maçons, né? É o livro maçom mesmo que escreveu os livros que eu tenho. Inclusive eu tenho um livro que a própria, eu acredito que é livro tão antigo, 1930, 1000 e alguma coisa. Tem livro ali de 1910 sobre maçonaria, escrito por maçom, né? Então livros históricos, livros históricos da própria maçonaria, atas da maçonaria, eu tenho muito documento sobre maçonaria.
a maçonaria não esconde esse rito, esse mito de que começou no Templo de Salomão. Isso quem diz é os maçons mesmo. Eles dizem que começou lá, que a história deles é muito antiga, bem mais antiga do que o próprio cristianismo. Só que eles pegam isso, veja, nos ritos maçônicos, todo mundo chama um maçom, chama o outro de filho da viúva. Justamente por causa do mito de Hiram Abif, que encontra-se, não um mito, mas encontra-se um texto falando sobre isso, é em 1 de Reis, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Quando Salomão está fazendo o pórtico do palácio do rei Salomão, tem ali um homem chamado Hiram. Ele começa a fazer o pórtico de Salomão, e aí criou-se uma celeuma em cima dele, e criou-se um mito de que ele foi o primeiro maçom, e estava iniciando outros maçons a isso. Porque a palavra Mason não é uma palavra latina, nem hebraica, é uma palavra do inglês mesmo. Maçom quer dizer literalmente pedreiro. Pedreiro? Pedreiro. Coisa bem do diabo, né? Pedreiro. A palavra Mason quer dizer isso, porque a maçonaria está ligada à geometria, está ligada a grandes construções, tal, e assim por diante. Então, se a palavra Mason, que é pedreiro ou arquitetos, alguma coisa desse tipo, ela remete a isso, então, qual a melhor pessoa para você pegar e fazer um mito em cima da fundação da sua religião? A melhor pessoa que você pegar é o Hiram. O Hiram, que chamaram de Hiram Abif depois, que o nome Abif eu não sei de onde tiraram, o Abif, mas deve ser de algum negócio de que vende esfirra. Né? Mas é a maçonaria quem criou esse efeito, Débora, dizer que Salomão era ocultista, que tinha ali dentro muita coisa oculta e tal. E aí eles criaram o mito de que os trabalhadores do templo foram perguntar ao Hiram qual era o segredo dele. Ele tinha que dizer o segredo, e o Hiram não quis dizer o segredo, qual é que era, e aí eles mataram Hiram Abif com a garganta cortada. E por isso que todo voto maçônico, ele envolve dizer que se você disser o segredo, você terá sua garganta cortada. Não literalmente isso aqui eu reconheço, não é dizendo que os outros maçons vão cortar a garganta do cara, não é isso que está se dizendo. Mas de que o voto, que é um voto secreto, remete àquele voto lá atrás que foi feito para o Hiram Abif, de que ele teve a garganta cortada, mas não disse o seu segredo, os segredos da geometria qual que era. Então, dito isso, o que nós temos aqui é simplesmente um versículo, 2 versículos bíblicos que são reais, falam sobre Hiram Abif, mas não fala que ele era fundador de nenhuma sociedade secreta. Você entende? Não fala, mas não fala mesmo. Em canto nenhum vai falar isso. Sim, que Salomão morreu adorando outros deuses, envolvido com ocultismo e tal. Ok, tudo bem, isso aí eu estou sabendo. Agora tem gente na internet aí dizendo até que Salomão prendeu muitos demônios com oração fortes e etc. Meu filho, depois disso a gente vai para qualquer lugar da lua, né? Então... a nave mãe já pode vir buscar. Já pode vir buscar. Então, mas sim, Débora, os maçons, em todos os livros deles que eu li, e não foram poucos, quando vai falar da origem da maçonaria, eles querem remeter isso a esse mito. E simplesmente o Hiram Abif da maçonaria, que os maçons falam, ele é apenas um mito e nada mais disso. Não se tem uma prova histórica, uma prova filosófica que ligue aquele Hiram Abif ao fundador da maçonaria e que ligue aquele homem lá a um ocultista, a qualquer outra coisa dessa. Assim, que ele era um cara talhado em pedra preciosa, era um maçom na palavra Mason, né? De ser um arquiteto, um cara que trabalhava bem fundindo cobre, trabalhava talhando pedra, talhando madeira, tal. Ou seja, esse cara tinha um conhecimento violento. Mas daí a história de que juntou-se um monte de pedreiro e foi lá pedir o segredo dele e ele não deu e mataram ele, aí ficou por conta da própria maçonaria mesmo. Fica por conta do mito maçônico e não de uma realidade. Isso aí não faz então, sentido. Foi não, rei Salomão não, rei Salomão. Não. Ficamos devendo. O irmão Jorge, respondendo a pergunta do irmão Jorge, não foi no templo do rei Salomão. Salomão e maçonaria não tem nada a ver com isso. Embora a maçonaria pegue todo o templo de Salomão e traga para a loja maçônica por causa desse mito do Hiram Abif. Você entendeu? As 2 colunas que tem do lado de fora do templo de Salomão
são as duas colunas que tem dentro do altar da loja maçônica. Como é que eu sei disso? Eu estudo maçonaria, tá? Não venham me dizer que ele sabe demais, tá? Tá sabendo demais. Tá sabendo demais. Então chamado templo, remete a isso, templo maçônico, loja maçônica, remete a tudo a isso. Então se você vê lá dentro, tem todo, quando você vai estudar maçonaria, todo o conjunto da obra do Templo de Salomão está dentro da maçonaria, mas não porque Salomão era maçom, é porque simplesmente eles querem manter essa lenda, porque é uma lenda viva do Hiram Abif, só isso, mas não tem nenhuma prova histórica disso não. Não. Nem a própria maçonaria consegue provar isso, nem eles mesmos falam, que isso é um mito. Inclusive, mas falam que é um mito, mas dizem que foi lá que foi fundado, eu não entendo também. Aí é uma complicação. Eles dizem, isso aqui é um mito, mas podia bem ser verdade. Então... Vamos para a segunda pergunta. Então, se não veio do rei Salomão, qual a origem da maçonaria? Ok, agora sim, hein? Qual a origem da maçonaria? Você não pode, Débora, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente não pode dar a fundação exata de uma coisa que é secreta. Você entende? Porque a maçonaria ela se define como uma sociedade secreta. E ela é secreta, né? Aí hoje em dia os maçons mais... porque hoje tem modinha em tudo que é canto. Tem modinha no meio evangélico, tem modinha no calvinista, e tem modinha na maçonaria. Aí os maçons mais modinhos assim, não, a maçonaria não é uma sociedade secreta. É uma sociedade discreta. Aí eu digo a eles, pergunto a vocês, pode entrar qualquer um lá para ser maçom? Se não pode. Se não fosse secreta, poderia o cara ir lá, levantar a mão e botar uma igreja, Ou eu quero, agora eu quero ser maçom. Então, agora eu não quero ser mais maçom. Então, eu desviei da maçonaria. Agora eu estou voltado de novo. E não é assim que funciona. Para ingressar na maçonaria, você tem que ser convidado por outro maçom, passar em um processo de investigação de vida. Olha eu de novo dizendo como é que é. Suspeito, hein? Então, passar em uma investigação de vida pregressa. Tudo isso, então não é qualquer pessoa que ingressa na maçonaria. Então não venham aqui os maçons me dizer que isso é uma sociedade discreta. Não, é uma sociedade secreta. Ser eleito por dedo, né? Exatamente, você não entra lá como querendo, eu quero entrar. Não dá. Tem uma faculdade, você entra, você tranca. Exato, não é assim que funciona. Então veja, a gente tem uma certa dificuldade para chegar a um denominador comum quando começou a maçonaria. Sabemos que no Templo de Salomão não foi. Isso aí é um fato. Mas vamos lá. A primeira loja maçônica registrada oficialmente data de 1717. Bem novo, né? Bem novo, né? Data de 1717 em Londres. Aí você pode pensar, então isso é uma moda que vocês estão inventando. Para que esse vídeo aqui então? Com o perigo que uma sociedade de 1717 pode ter para influenciar as coisas do jeito que dizem por aí, olha que ela influencia isso e aquilo, e tal. Ok. Essa foi a primeira loja maçônica oficializada pelo Estado, que foi registrada, vamos dizer assim, em cartório, tipo uma igreja com CNPJ. Mais ou menos isso. Você entende? Então, aqui é que está uma pergunta. Você só oficializa uma coisa que ela já existia antes. Ela estava na clandestinidade. Eu ia falar isso agora, se ela veio a ser agora, então ela já tinha. Já tinha antes. De onde surgiu assim, em 1717, eles sentaram lá e escreveram todos os ritos deles? Não tem sentido isso. Já era bem antes disso. Agora que está. Os primeiros ritos e símbolos maçônicos, eles não aparecem dentro da maçonaria. Os primeiros ritos maçônicos aparecem em outro lugar, que é nos Cavaleiros Templários. Os Templários. Os Templários, os famosos Templários. Outra coisa, né, que eu tenho livro para falar deles. Né? Tem muita teoria nos Templários. Porque você não pode estudar a maçonaria sem estudar os Templários, perder tempo. Não dá para você estudar a maçonaria de 1717 para frente. Você tem que estudar os Templários atrás. Porque todo o rito maçônico, ele é pego dos ritos dos Templários. E observe bem, se a gente vai falar disso, os primeiros Templários foram em 1096, quando eles entraram em Jerusalém, tomaram Jerusalém dos Sarracenos, que eram os turcos muçulmanos,
que tomava conta de Jerusalém nessa época, a mando do Papa. Eles entraram em Jerusalém, tem até um livro meu escrito, né, a História Secreta da Igreja Católica, né? Dei Volt, né? A História Secreta do Vaticano, Dei Volt, né? A Vontade de Deus, eu conto essa história lá, né? Esse livro ninguém encontra mais, né? Ele não está lançado, não esgotou. Em 1096, os templários entraram, tiraram os sarracenos de Jerusalém, entraram, fizeram as matanças que tinham que fazer, que, meu Deus do céu, uma aberração com os muçulmanos, entraram lá dentro, tomaram Jerusalém de volta, e o que acontece? Eles pegaram a mesquita de Alcazeda, que é a famosa mesquita a Cúpula da Rocha, e ali é onde fica o templo do rei Salomão. A mesquita está lá até hoje, é onde ficava o antigo templo do rei Salomão. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram daquele terreno todo ali o QG deles, por isso que o nome vai ser... Eles eram chamados de cruzados antes desse tempo. O tempo das cruzadas? O tempo das cruzadas. Depois, quando eles chegam em Jerusalém, eles não é mais conhecidos como cruzados. Eles são conhecidos como templários, que é os cavaleiros do templo do rei Salomão. Daí você vai entender por que a maçonaria pegou todo esse ritual do templo de Salomão e trouxe para ela. Você entende? Então, sim, se nós tivemos uma data para dar na fundação da maçonaria, ao menos nos ritos dela, e não no nome maçonaria firme, ao menos nos ritos dela nós vamos dar aí entre 1096, 1100 e pouco, por aí assim, dali para frente, que é quando os templários viram mesmo a sociedade secreta. E aí tem a briga com o Papa, que aí é outra coisa, na famosa Sexta-feira 13, que destrói com os templários, mas não destrói bem destruído, porque os templários continuam em terras estranhas, mas continuam para manter os segredos dentro dele, continua com os rituais deles antigamente. E aí vai ficando esse rito dentro do próprio templário, só que não podia se chamar mais isso. E aí começa-se a aparecer a sociedade dos primeiros pedreiros, que são os maçons. Você entendeu? Ou seja, eles mudaram de nome e parece-me que mudaram mesmo de nome, de templário para masons, que eram pedreiros ou arquitetos, alguma coisa desse tipo. E aí a maçonaria começou a acolher dentro dela pessoas de saberes diferentes, tipo filosofia, pedreiro, geógrafo, historiador, tal. Todo mundo que tinha conhecimento de saber ali começou a se reunir ali. E aí veio a reclamação que a maçonaria é uma filosofia e não uma religião. Você entende? Então, se a gente for dar um início aí a isso tudo, vai ser entre 1100 por aí assim. E não antes disso. Mais ou menos a origem dela. A origem dela é mais ou menos na origem dos templários. Você entendeu? Deu pra essa pegou. Essa é boa, né? Essa é legal. Mas vamos lá. Então vamos lá para a terceira pergunta. A maçonaria é uma religião? Se a maçonaria é uma religião, vamos perguntar então aos próprios maçons o que é que ela é. Esse aqui, gente, é o dicionário da maçonaria. Dicionário de maçonaria. Escrito por maçons. Não fui eu que escrevi isso aqui. Vamos perguntar a ele o que é a maçonaria. Então. Maçonaria é um sistema sacramental que, como todo sacramento, tem um aspecto externo visível. Consiste em seu cerimonial, doutrinas e símbolos, e outro aspecto interno, mental e espiritual, oculto sob as cerimônias, doutrinas e símbolos, e aceitável só ao maçom que haja aprendido a usar sua imaginação espiritual. Então, isso aqui, a maçonaria é o quê? Religião, né? Ela tem doutrina, ela tem sacramento, ela tem rito, então ela é uma religião. Então, sim, a maçonaria não é uma associação de filosofia. A maçonaria é uma religião. Segundo o próprio dicionário maçônico. Então tá aqui, gente, ó. Dicionário maçônico, tá? Editora Pensamento. É de vocês que escreveram esse trem. Então se vira. Dá seus pulos. Só li o que vocês têm. Então, sim, a maçonaria é uma religião. Então, se a maçonaria é uma religião, a maçonaria é uma religião cristã? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta legal. Se a maçonaria é uma religião, então ela é uma religião, nós vimos que é. Então, que tipo de segmento a maçonaria traz? A maçonaria não é uma religião cristã, nem nunca foi, nunca será. Por que que não? Embora ela, o compasso e o esquadro fique aberto no púlpito da loja maçônica, fica uma Bíblia aberta, o compasso e o esquadro em cima da Bíblia. Em cima da Bíblia.
Quando a pessoa vai fazer o juramento, ela põe a mão em cima da Bíblia e faz o juramento lá dentro da maçonaria. Olha eu de novo sabendo das coisas. Mas a questão dito isso, para a maçonaria a Bíblia é só um livro de cerimônia, só isso. É como se fosse um símbolo, uma pirâmide, qualquer outra coisa. Você entende? A maçonaria ela não pode ser uma religião cristã. Ela é uma religião, mas não uma religião cristã, ela é uma religião pagã. De paganismo da melhor qualidade. Por que ela é pagã? Porque em dados alguns graus da maçonaria, o cara adora ao Deus, tira por aí, ó. Para o grau 3 até o grau 28 da maçonaria, que é por grau, eles adoram um Deus chamado Gadu. Gadu. Que é a mistura de God, G de God, ou de geometria em primeiro, Alá. Aí vem os deuses sumério nas outras letras, os deuses hindus e os deuses do Oriente Antigo. É um panteão? É um panteão. O Gadu é um panteão de deuses, ou seja, o cara está adorando, dizendo que está adorando o Deus da Bíblia, não, ele está adorando um panteão de deuses. Só que quando chega do grau 28 para frente, o nome de Gadu sai de cena e entra um nome chamado Jabulon. Que é o deus dele, não é o Jabulani, que falaram lembra? Jabulani, não era esse. Jabulon, e esse nome só pode ser dito por 4 maçons, me parece. Um diz Jabulon, 3, Jabulon. Eles dão as mãos e invocam esse nome. E o nome Jabulon é o diabo. Então, aí você vai para o grau 33 para cima. Aí entra o livro famoso. A próxima pergunta seria qual mesmo, para eu não me antecipar nela? Cristãos podem fazer parte da maçonaria? Ok. Então veja bem, a doutrina da própria maçonaria, segundo o próprio escritor mais profundo da maçonaria, que é o Albert Pike, de 1800 e alguma coisa, ele escreveu uns livros chamados Moral e Dogmas. Nesses livros, Albert Pike diz o seguinte: a maçonaria é luciferiana. É ele que diz isso, não eu. Inclusive tem até aberto aqui no computador, diz assim, ele falando sobre Satanás, Albert Pike, Moral and Dogma, mestre maçom, 3º grau, esse livro é escrito para o 3º grau, página 102, ele diz assim: o verdadeiro nome de Satanás, dizem os cabalistas, é o de Yahvé invertido, pois Satanás não é um deus negro. Para os iniciados, não é uma pessoa, mas sim uma força criada para o bem, mas que também pode servir para o mal. É um instrumento de liberdade ou de livre-arbítrio. Ou seja, ele está dizendo que Satanás é a mesma coisa de Deus, só que depende de como você usa essa força. Para o bem ou para o mal? Ou para o bem ou para o mal. Você entende? Então, é o mestre maçom falando isso. Inclusive, esse cara, o Albert Pike, ele é o cara que dá todo sentido à liturgia maçônica. Ele é o cara que nenhum maçom pode dizer que é maçom sem seguir o que esse cara fala. Uma outra coisa é assim, ó. Segundo, Lúcifer é o portador da luz, nome estranho e misterioso para dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã, é ele quem traz a luz e com todo o seu esplendor intolerável cega as almas débeis, sensuais e egoístas? Não duvideis. Ou seja, ele está dizendo que Lúcifer é um Deus que é moralmente bom. Pensa só nisso. Então, como que pode... como é que pode uma religião dessa ser cristã? Não faz um pingo de sentido. Não faz sentido. Uma outra coisa. Terceiro, convicção de todos os homens de que Deus é bom resultou na crença em um diabo. Ou seja, ele está dizendo que o diabo não existe. Que o diabo e Deus é a mesma coisa. Que o diabo e o Deus da Bíblia é a mesma coisa. Só que os gregos criaram e os judeus uma concepção de mal. Então, instantaneamente, você tem que criar o antagonista de um mal, que é o bem. Então, criou-se duas faces numa mesma moeda. Tipo as forças do bem contra as forças do mal. Ou seja, ele está dizendo que não existe essa força do mal. É uma pessoa só? É uma pessoa só.
na cabeça do Albert Pike e na cabeça da maçonaria. Acho que eu tô entendendo a lógica dele aqui. Você entende? É uma pessoa só que Lúcifer e Deus são a mesma pessoa. É a mesma coisa, só que como criaram um mal, então queriam criar um bem. Aí o bem chamaram Deus e o mal chamaram Lúcifer, mas que Lúcifer em si e Deus é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Entendi. É uma coisa louca, né? É uma coisa de doido. Então, a maçonaria, ela é uma religião satânica. Não tem pra onde correr. Pagã, né? Não. Pior do que... pagã no sentido de paganismo, de adorar um panteão de deuses. E satânica por ter Lúcifer como o centro da sua religião. Se vocês estão duvidando de mim, busca aí na internet Albert Pike, livro Moral e Dogma, tem ele em PDF aí para todo mundo aí. Só é você baixar. Se tiver paciência de ler, leia, que você vai ver. Como se diz, dá um Google. Dá um Google. Só é você ver aí o que eu estou falando. Tá? E a nossa última pergunta para finalizar, essa aqui vai ser polêmica. Cristãos podem fazer parte da maçonaria? Agora é que sai. Já que dizem que eu sou, né? Então, gente, olha, eu vou dizer assim, olha, pode, não pode. Gente, um cristão maçom é algo totalmente avesso à Escritura. Pelo que a gente viu. Pelo que eu mostrei aqui agora há pouco, não tem como você adorar a Deus e o diabo. Porque por mais que o maçom diga a mim, não, nós não adoramos Lúcifer e Deus é a mesma coisa. Primeiro que tem um ponto de vista muito errado, porque Lúcifer e Deus não são a mesma coisa. Lúcifer é Lúcifer, Deus é Deus. Então, o outro sim. Um cristão maçom é a mesma coisa você me perguntar se um cristão pode ser satanista. Não faz sentido isso. Não faz sentido. E sim, gente, está cheio, lotado de pastores maçons. Isso a gente não tem dúvida disso. Está lotado de pastores maçons. Basta você olhar aí, tem um irmão aí chamado Pedrosa, eu acho. Ele dá uma viajada na maionese de vez em quando. Mas ele denuncia um monte de pastor maçom. Ele denuncia uns montes dele. Inclusive clã de gente muito importante de igrejas presbiteriana, batista. E que não faz questão de não. Teve o concílio, o pastor Hernando Dias Lopes, ele foi processado por alguns pastores maçons. Porque ele e o reverendo Augusto Nicodemos, me parece que fizeram uma força lá para que no concílio, a partir daquele concílio em diante, não mais se admitisse pastores que fossem membros de sociedade secreta, porque a presbiteriana estava cheia delas. Pensa bem nisso. Ou seja, então, a partir daquele concílio em diante, não mais seria aceito pessoas para ser oficial da igreja que fosse envolvido com sociedade secreta. Igreja Batista, idem, a mesma coisa. E se a gente for contar a Assembleia de Deus também, não vai ficar longe também não. Você entendeu? Que já pode ter algum pentecostal dizendo aí, né? Olha aí, eu não falei e tal. Meu irmão, a maçonaria entrou dentro da igreja de uma forma terrível. E entrou para ficar. Não tem para onde correr. Então, a maçonaria é um agente político, é um agente filosófico e sim, é um agente satânico. Não tem para onde correr disso. Então, um pastor ou um crente fazer parte da maçonaria, meu Deus, não faz sentido nenhum. Bom, ele não vai servir a Deus e ao diabo, isso aí é certo. Não tem como servir a dois senhores, né? Mas ao diabo ele está servindo. Isso daí eu não tenho dúvida disso. Ele está servindo ao diabo. E geralmente, Débora, você vê que dentro da igreja, quando vai citar-se maçonaria, tem até uns livros aqui atrás de mim aqui que eu fui procurar agora há pouco para endossar, né, o que a gente vai falar sobre maçonaria. O cara escreveu muito sobre todas as seitas. Quando chegou na maçonaria, ele escreveu 2 folhas e correu. É porque há um mito também, um medo de que a maçonaria tem muito agente dentro de órgão público, juízes, políticos. Vamos matar. Tal, vamos me pegar. Calma, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Você entende? A maçonaria cria-se como se maçom fosse aqueles caras que andam por aí. Tipo MIB, tipo 007. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que sim, a maçonaria é uma religião. Ela é envolvida, e aí sim a gente vai voltar, vai falar muito dela, na aula sobre o Grande Reset. O Grande Reset. E já saindo aqui do assunto e dando aqui o meu aviso final, você que quer fazer parte do curso O Grande Reset Mundial Ordem Abixal,
Ordem Abichal tem no diploma do maçom. Quando ele recebe o grau 33, ele recebe um diploma de grau 33. Em cima do grau 33 está escrito assim, Ordem Abichal. Nesse dicionário aqui, eu vou citar ele no curso, o cara fala o que é Ordem Abichal aqui, ó, abertamente. Abertamente, eu não estou inventando as coisas. Então, se você quiser fazer parte desse curso, você tem que estar inscrito, porque os vídeos do curso só vai sair para quem é inscrito, Pra quem é né? inscrito no canal. Só para quem é inscrito no canal, para fora não vai sair. Então, é necessário que você esteja inscrito aqui. Dito isso, um maçom, um crente maçom não existe. Não tem como. Ele é só maçom, crente não. E dito isso, já foi pro final do nosso vídeo. Foi bom, vai ter Foi uma... bom, né? Vai ter. Sim, assim, deixa nos comentários as dúvidas que tem sobre esse tema, que aqui a gente não tem medo de tirar dúvida. Não. Aqui a gente não tem medo de tirar dúvida. Pode perguntar mesmo. É assim, como é que é? Exato. Pode perguntar mesmo. Que a gente vai fazer, ver se faz um segundo vídeo, né? sobre esse Isso, tema. isso. Se tiver pergunta Se demais tiver aí pergunta embaixo, a demais, gente faz um segundo faz. vídeo já semana que vem. Aham. Né, sobre esse tema, que esse tema é bom. Então se inscreva no canal pra ficar por dentro também do curso, né? Só pra Do quem é curso, inscrito. exatamente. Comenta nos comentários, eu vou falar, comenta nos comentários. comentários. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho também, que é Ativa importante o pra sininho, ficar que é importante. por dentro dos vídeos que saem no canal. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, querido. Agora até eu errei. Agora foi bom, hein? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que você, se você estiver aqui em Lafayette, vem cá na nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz. Domingo nós estamos estudando sobre João 14, né? Isso, João 14. Né? O Sermão do Cenáculo. Estamos fazendo uma exposição lá de João 14, 15, 16, 17. E às 19 horas, domingo, Rua Ali Benício dos Anjos, número 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette.